Olá, olá a todos! Como estão? Microfone novo. Sim, senhor, microfone novo. Você que está assistindo, muito obrigado pela audiência. Graças a vocês que a gente pode investir mais no canal. E muito obrigado, claro, aos membros aqui do nosso canal, porque eles financiam essa bagunça. Então, acabei aposentando depois de uma semana esse outro microfone. Eu vou chamá-lo de Josh Rosen daqui em diante, né? Porque o Rosen ficou só uma temporada nos Cardinals, os Cardinals seguiram em frente, draftaram o Kyler Murray. Esse é o meu microfone, que eu espero que seja mais consistente que o Kyler Murray, claro, né? Especialmente no final de temporada. Mas enfim, obrigado a todos vocês membros e lembrando, tem vídeo para eles aqui no Curte Plus, nosso sistema de membros. Eu vou falar sobre Ravens e Steelers sem usar nenhuma estatística, é o NFL sem stats. Um vídeo que eu não posso de jeito nenhum usar nenhuma estatística para analisar o jogo. Mas antes, claro, a gente tem que falar de Justin Herbert, que eu acho que é uma das pautas mais quentes, pauta quente, deste final de semana, deste sábado, pelo menos, né? Então, isso aqui, ó, é o Tom que me arranhou hoje mais cedo, que eu fui amassar ele, não foi uma experiência muito boa para ele nem para mim, eu acho. Enfim, acontece, né, Tom? Fui amassar você e você se vingou. Tem que cortar sua unha, viu, gato doido. Justin Herbert. É o segundo jogo que a gente fica bastante desapontado com o que vê do quarterback dos Chargers. Mas eu já falo sobre ele. Esse é os 5 coisas que você precisa saber. Eu vou falar mais sobre isso na terceira. Antes, a número 1, preliminares. Vamos para as preliminares. Salvo-conduto. Justin Herbert tem um salvo-conduto? Porque basicamente ele não tem nenhum wide receiver de competência para além do Ladd McConkey. O Ladd McConkey é um calouro que mostrou evolução no final da temporada. Não, ele não tem. O Disley não é um grande tight end. Quentin Johnston, essa galera do corpo de recebedores, pelo amor de Deus, né? Confiar nesses jogadores é um pouco demais. E aí, obviamente, voltam críticas em relação ao draft dos Chargers. Eu não vou criticar de maneira pesada, porque na época era entendível o que foi feito. Vi de algumas lesões que o Herbert teve, a questão do Harbaugh querer correr com a bola, contrato Greg Roman de coordenador ofensivo, isso eu não teria feito. E aí tinha o Malik Nabers disponível e o sonho era Malik Nabers com Justin Herbert para alguns torcedores. Isso não aconteceu. O time investiu no Joe Alt. As pontas da linha ofensiva dos Chargers não são um problema. O miolo, sim, é. E no jogo de ontem, o Herbert foi pressionado 50% dos snaps e basicamente só o Ladd McConkey conseguiu criar um pouco de separação no meio do campo. Jogando contra uma boa defesa, é verdade. O grande problema dos Texans na temporada não foi a defesa, né? Uma defesa que pressiona bastante o quarterback, uma defesa que teve seus bons jogos contra a corrida. O problema foi o ataque e a linha ofensiva. Então a primeira coisa que você precisa saber é que sim, o Justin Herbert tem um salvo-conduto, um leve salvo-conduto, uma leve passadinha de pano, ó, olha um paninho aqui, ó, uma leve passadinha de pano, porque ele tem pouca ajuda. Mas eu já volto sobre isso. A segunda coisa que você precisa saber é que esse front de Houston não deve nada a nenhum da NFL pressionando o quarterback. E ontem a gente viu mais uma vez isso. Foi pressão atrás de pressão, de maneiras muitas vezes criativas, com stunts, com blitzes. Não foi simplesmente mandar 4 para cima do Herbert e vamos ver o que acontece. Então, a gente tem que respeitar esse front aqui, capitaneado basicamente pelo Will Anderson, mas o trabalho do DeMeco Ryans do lado defensivo pode dar, quem sabe, algum trabalho potencialmente para Kansas City Chiefs, se, claro, os Bills, né, vencerem hoje. Se os Bills perderem, aí é Ravens e Texans, e se eu fosse torcedor do Houston Texans, eu estaria já contente o suficiente com o que eu vi nessa temporada, porque era para ser um time que brigaria pelo Super Bowl em potencial, no melhor cenário, um CJ Stroud talvez brigando pelo MVP no seu segundo ano, que a gente viu foi uma ressaca de segundo ano do Stroud, e a gente viu esse time aí ganhando a divisão porque jogou na pior divisão da NFL. Eu acho que dá pra falar dessa forma, né? Então chegar numa semifinal de conferência para essa temporada que o Houston Texans teve, honestamente, eu acho que tá de bom tamanho. Não vejo condições do Houston Texans passar pelo Kansas City Chiefs ou pelo Baltimore Ravens. E aí vocês podem olhar e falar, pô, Curti, mas também não vê a condição de Houston vencer esse jogo? Seu palpite era os Chargers? Sim, é verdade, mas, gente, Ravens e Chiefs são animais completamente diferentes. Seria uma tremenda zebra se os Texans fora de casa passassem. Agora eu vou ter que falar sobre o Justin Herbert. 50% de pressão, pressionado 3 de 14, 2 interceptações e um touchdown, 3 sacks. E falando em pressão, que tal a pressão baixa do Justin Herbert? E que tal a cara de pastel que muitas vezes ele faz? Essa é a definição, cara de pastel. Então assim, se eu muitas vezes critiquei
o Aaron Rodgers, pela postura dele e por alguns jogos que ele teve em pós-temporada, especialmente nos últimos 10 anos, se eu vir aqui e não falar a mesma coisa sobre o Justin Herbert, o torcedor dos Packers vai assistir esse vídeo e vai falar, tipo o Leonardo DiCaprio no Once Upon a Time in America, é assim o nome do filme? Tipo, cervejinha na mão. Eu sabia! Clubista! Odeio os Packers! Aí eu vou estar sendo 2 pesos, 2 medidas. E eu comentei aquela virada dos Chargers, terceira maior virada da história dos playoffs da NFL, e diga-se que o Justin Herbert não foi o maior culpado, né? Obviamente o Brandon Staley, até o Bosa, né? O Joey Bosa teve falta burra naquele jogo. Também era um jogo fora de casa, né? Esse é um dos problemas que Chargers, Broncos e Raiders enfrentam potencialmente chegando aos playoffs, porque ganhar a divisão fica um pouco mais difícil, né? Com o tal de Patrick Mahomes por lá. E aí vem mais um jogo abaixo. Das 4 interceptações, uma delas, obviamente, não é culpa do Herbert, né? É um drop. Outra não é 100% culpa dele, que é a interceptação que passa entre as mãos do McConkey. Mas é uma jogada que ele não está pressionado, ele lança essa bola no 15º andar. Não é como se o McConkey fosse o recebedor mais alto do mundo. É sim um erro do Herbert. Não dá para falar, mas o recebedor vacilou. Gente, a bola vai muito alta. Vai muito alta. Colocar essa interceptação na culpa do recebedor, ainda mais que o Ladd McConkey não tem 2 metros de altura, aí eu acho que fica um pouco difícil. Então, eu vi sim o Justin Herbert um pouco errático ontem. Eu vi ele apavorado na pressão. Eu vi ele com o relógio de pocket errado. Eu vi o trabalho de pés dele todo confuso. Eu vi um Justin Herbert com 4 interceptações. 3, que seja. Eu vi um Justin Herbert que os Chargers começam bem uma primeira campanha e aí 3-0. Aí tem uma interceptação, olha, um fumble, perdão, 6-0. Se os Chargers tivessem pisado no acelerador naquele momento, talvez o jogo poderia ter sido diferente. Deixaram o Houston Texans jogando em casa vivos. E aí pagaram a conta. Jogo terrestre funcionou? Não, não funcionou. Tem recebedor para além do Ladd McConkey? Não, não tem. Mas ao que cabe ao Justin Herbert, que é cuidar da bola, ser preciso, ser decisivo, ele não foi. Então isso é na conta dele. Durante o final da temporada, eu mencionei muitas vezes o termo Fab Four da NFL, o Quarteto Fantástico, que é Mahomes, Allen, Burrow e Lamar. E muita gente pedia, falou assim, faltou Herbert aí, tem que colocar Herbert. Só que o Justin Herbert ele não se enquadra na minha teoria de quarterback de elite, que se você acompanha o canal há algum tempo, você sabe qual é. Você consegue imaginar o Justin Herbert no papel do James Bond? Você não consegue. Não consegue. Consigo imaginar todos esses 4 que eu falei. O Herbert, eu não consigo. E, queira ou não, é mais uma atuação sob os holofotes, num jogo de playoff, que ele entrega muito abaixo do que eu gostaria de ver. O grande ponto é, o Justin Herbert, com certeza absoluta, tem talento, tem força no braço, pode fazer todos os lançamentos, aquela frase batida pra cacete, mas falta tesão, falta ser decisivo. E para ser quarterback, não basta ser um bom passador. Então eu estou bastante desapontado com o que eu vi dele. Agora, do outro lado, o CJ Stroud fez um magnífico jogo, mas ele encontrou formas. Correu 6 vezes com a bola, mostrou um futebol americano aguerrido, teve sim sua parcela de erros também. Nem de perto eu coloco essa vitória na conta do CJ Stroud, falando que ele foi o responsável. Vejo muito mais a defesa, o Mixon teve uma boa partida, mas ele encontrou formas. Eu vi um CJ Stroud mais decisivo, sobretudo do segundo quarto em diante, do que eu vi o Justin Herbert. A única jogada realmente decisiva do Justin Herbert foi aquela terceira descida longa, o segundo agora não lembro, mas era muito longa, que ele consegue conectar o Ladd McConkey no meio do campo, e o McConkey anota um touchdown de 86 jardas. Queria dar esse breve elogio ao CJ Stroud. Eu estou desapontado com a temporada do Stroud, foi uma tremenda ressaca de segundo ano, os números dele, e não é só o número que conta, mas os números dele são parecidos com os números do Caleb Williams nessa temporada, então eu quero ver coisas melhores do Stroud, mas em alguns momentos desse jogo eu vi o Stroud do ano passado. E por fim, vamos elogiar um outro nome da defesa dos Texans, o Derek Stingley, que para mim é um top 3 na posição de cornerback, o melhor cornerback da NFL segue sendo o Patrick Surtain II, que tem tudo para ser o defensor do ano, acredito que o prêmio fica entre ele e o TJ Watt, mas deve ir para o Surtain. E o Derek Stingley tem que estar na conversa para ser um dos melhores cornerbacks da liga, talvez o segundo, talvez o terceiro. Isso eu quero saber de vocês, que posição que vocês colocam ele.
teve interceptação, jogou bem demais, sempre perto aí dos wide receivers. Eu sei que não tem tanto talento na posição, mas isso não importa. O que compete a ele, e uma das interceptações marcando em zona foi linda. Ele com o quadril virado para a sideline, olhando o Herbert, recua, lê a jogada, rouba a bola. Espetáculo aí o que o Stingley jogou. Muito bom ver ele jogando nesse nível. Era o que esperávamos quando ele chegou aí de LSU para a NFL. Pois bem, é isso. Fizemos todo o estrago que podíamos. Obrigado pela companhia. Eu vou passar um mertiolate aqui no que o Tom fez em mim, mas tudo bem, acontece. E para os membros, tem o NFL Sem Stats, análise de Steelers e Ravens, está no ar também. Eu te espero daqui a pouquinho, são 11 tralalá, te espero daqui a pouquinho às 2 horas para abrir o jogo de Bills e Broncos, começando domingo de playoffs da NFL. Depois tem Packers e Eagles, estou nesse primeiro jogo, Bills e Broncos com o Ari, Packers e Eagles aí com o Narda e com o Paulo. E Commanders e Bucks, jogo difícil de palpitar, hein? Eu vejo caminhos para os Commanders, que são o zebra nesse jogo, vencerem, tá? Olho nisso, meu palpite é tampa mais olho nos Commanders. Fecha à noite, amanhã, como vocês sabem, Minnesota e Arizona. O jogo é... Arizona, desculpa. Minnesota em Los Angeles, o jogo entre Vikings e Rams é em Arizona, né? É em Glendale, por conta dos incêndios terríveis que estão acontecendo lá em Los Angeles. Um beijo carinhoso para vocês, se cuidem. Até daqui a pouquinho na ESPN 2 e no Disney Plus Premium. Para mais conteúdo, assina o Like Plus, vem com a gente. Tchau.